pessoal, estamos de volta, 11 horas e 5 minutos, começando aqui a segunda hora do nosso Tribuna Livre. Sejam todos muito bem-vindos aqui à programação da 93,5 FM. Você que está aí no dial, né, sintonizado na 93,5, você que está por meio aí do nosso WhatsApp, participando conosco, você que está lá no nosso chat, no youtube.com/Jovem Pan News Natal, sintonizou na Rádiosnet, que maravilha, que bom que você está conosco aqui também. Tem também um player especial, sabe aonde? Lá na tribunadonorte.com.br, lá você entra, dá só o play, já vai estar na sintonia aqui da Jovem Pan News Natal. E é claro, a gente agradecendo, né, a sua companhia diária aqui, como sempre. E aí, gente, olha, um dos bairros mais importantes, né, para a economia aqui do nosso Rio Grande do Norte, para a economia de Natal também, né, o Alecrim tá precisando aí de medidas de revitalização, de organização, né, é sempre bom a gente organizar, a gente revitalizar, trazer mais vida, né, para aquele bairro maravilhoso. E, né, e isso aí, né, o que pensa e cobra, né, o presidente da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim, o Matheus Feitosa, que participou, gente, de uma audiência pública na Câmara Municipal de Natal na última sexta-feira, justamente para isso, para debater propostas, trazer novas perspectivas ali para o bairro, que mensalmente, só para vocês terem uma ideia, movimenta 3 milhões de reais na economia local. E aí, pra gente entender o que é que foi discutido, o que é que tá sendo pensado ali pro bairro do Alecrim, a gente vai conversar aqui com o Matheus. O Matheus tá conosco aqui, Matheus Feitosa, pra gente entender o que é melhor, o que a gente pode fazer pelo nosso Alecrim. Matheus, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui, justamente pra gente conversar aí sobre o Alecrim, que precisa daquele olhar mais cuidadoso, né? Que a gente gosta tanto do bairro, mas que um detalhe ou outro ali, às vezes, deixa a desejar. Bom dia para você. Bom dia para todos que estão ouvindo, Edivan, nossa amiga Menca também, toda a equipe aí da Jovem Pan News e Tribuna do Norte. A audiência foi muito produtiva, e todas as pessoas que participaram também, eu ouvi isso, tanto concedendo entrevista como nas conversas. Sim. Então a gente realmente estava precisando reunir as pessoas que estavam ali participando. Uma pena também que muitas vezes reivindicam algumas coisas ou reclamam de algumas coisas não estavam presentes. Sim. Mas, por um lado, a gente entende que alguns estavam nos seus negócios ou em alguma viagem, mas outros poderiam ter ido e não foram, ou por ter algum medo, de receio de ser perseguido de alguma forma, enfim. Então, são muitas coisas que acontecem e as pessoas ficam pensando, ficam com uma perspectiva, né? Mas foi muito produtiva e muitas vezes a gente tem que ir mesmo enfrentar todas as barreiras, as dificuldades, acreditar que a gente pode melhorar ainda mais o bairro do Alecrim, porque o Alecrim ele gera renda, gera aí muitas vendas, como você já citou, um valor interessante, né? Um valor importante para a capital, para o estado, para a arrecadação de tributos também, tanto para o município como para o governo do estado de uma forma geral, até para a União também, reunindo toda essa importância, geração de emprego e renda, enfim, todas as famílias que ali dependem daquele comércio do bairro, tanto do camelódromo, ambulante, feirantes e lojistas, e os empregos também de formas indiretas que são gerados. Sim. A gente precisa se preocupar em garantir, né, o futuro do Alecrim, né? A gente está discutindo muitas vezes o presente, encaminha muitas demandas, né, durante todos os dias, mas muitas vezes essas demandas elas só vão acontecer a longo prazo, né? Mas uma das que a gente vem já requerendo há muito tempo, junto com o camelô ambulante, junto com os permissionários do camelódromo, é a reforma do camelódromo, né? Ela já foi discutida várias vezes, já teve assembleia junto com os camelôs e ambulantes lá no Alecrim, com o secretário Irapuã, e essa ideia que a gente está levando em conjunto com eles agora também, porque muitas vezes, que a gente trabalha de forma separada. Então a gente está em conjunto com os permissionários do camelódromo, em conjunto com os camelôs e ambulantes, conversando entre si, em alinhando pensamentos, né? Nem sempre a gente vai conseguir direcionar tudo junto, mas pelo menos a gente está conversando, tentando, chamando, convidando e também recebendo o convite deles, né? Isso não parte só da gente, para poder que algo seja modificado para melhor. Buscar, né, as melhorias. Exato. Né, em si. O Alecrim tem pontos organizados e tem pontos que precisam ser melhorados, sim, existe isso. Mas a gente precisa pensar também os próximos passos a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo, coisas emergenciais que precisam ser implementadas, e uma delas, o que foi mais discutido na audiência, foi a reforma do camelódromo, porque nos 4 cantos da cidade a gente está recebendo investimentos altos.
No Alecrim tem um investimento atual que está sendo implementado, é a reforma do Teatro Sandoval Wanderley. Foi destinado em torno de 2 milhões ou mais da prefeitura para ser feita essa reforma, mas o retorno que a reforma, que a revitalização, que o teatro vai trazer para o bairro do Alecrim é muito mais cultural e para o bairro de uma forma geral e para a cidade. Para, digamos assim, a pauta comercial, a parte comercial, ele vai gerar um retorno pequeno. A gente sabe que vai transformá-lo em torno do teatro, como aconteceu em 2019 com a reforma da Praça Gentil Ferreira. Além de ter recebido um posto novo, né, revitalizado da Guarda Municipal, que ajuda na segurança do bairro hoje, 24 horas, a praça ela mudou mais o entorno onde ela fica ali, né? Outros pontos do Alecrim não receberam a atenção que a praça e o entorno recebeu. Então a gente imagina que vai acontecer isso também ali ao redor do teatro. A ideia, o interessante é que o Alecrim, de uma forma geral, recebesse essa atenção que foi dada à praça e o teatro. Nós entendemos que a prefeitura tem outras prioridades na cidade, enfim, muita coisa acontecendo, mas o Alecrim, não desmerecendo nenhum dos bairros comerciais ou bairros, qualquer bairro da cidade que não tenha um comércio, que hoje eu acho que todos têm, né? Matheus, 111 anos, né, do Alecrim. Exato. Eu acho que pelo menos 20 ou 30 se bate numa mesma tecla. Exatamente. Tem essas ações pontuais do poder público, né, da praça, ajeitar a praça, o Sandoval Wanderley, que passou também bem 20 anos fechado, se eu não me engano, e agora vai resgatar um pouco da cultura, né, oferecer oportunidade para jovens atores e atrizes, enfim, é um equipamento cultural importante. Mas tem alguns temas ou alguns problemas que realmente são de difíceis soluções, né? Eu elenco aqui, estacionamento é um deles e o próprio camelódromo. Que mexe com muita gente também, né? Mexer com muita gente, uma remoção do camelódromo realmente para um lugar... Mas a palavra não é remoção, certo? É reforma, porque a gente não quer jamais... Não quer tirar dali. Não, porque se remover, acabou o Alecrim. Ali para aquela área ali do Detran, do antigo Detran, ali é uma outra proposta verticalizado. Ali é uma outra proposta. Porque você também desafogaria toda a avenida para o trânsito, né? Porque o grande problema do Alecrim também é o trânsito. E o camelódromo fica bem no coração do comércio. Pulsante do trânsito do Alecrim. Carlos Milhó, que é um engenheiro da STTU, fez uma palavra muito interessante dizendo que a raiz, a identidade do camelódromo tem que ser ali na rua, que ele fica próximo de paradas. É algo que eu não tinha ainda despertado e nem tinha conversado sobre isso. Ele até recomendou uns livros, algumas coisas para a gente entender melhor a origem, né? E porque o camelódromo é camelódromo, o que é que faz ele fazer com que o Alecrim se torne, permaneça Alecrim, né? Então a ideia não é tirar ninguém do seu local. Claro. A ideia do projeto, que provavelmente essa semana, terminar aqui, eu já vou falar com o Irapuã para saber se essa semana a gente vai poder conversar, é a gente estender o camelódromo para a frente, ali onde fica o Banco do Brasil e o 5º Cartório. Então, é próximo, é uma reivindicação dos próprios permissionários, porque eles não querem ir para um local mais distante. Sim. Essa sua ideia, a gente já vem desenvolvendo também, Edivan, naquele prédio, só que aquele prédio é do governo do estado. Então a gente está em conversação, tá para marcar também reuniões com a governadora, com o secretário, o chefe de gabinete. Está fechado ali, né? Faz muito tempo que ali está fechado. Aquela delegacia atrás ainda funciona? A delegacia funciona no terceiro DP, né, ali, e provavelmente nos próximos meses aí tem a promessa de ser reformada, né, como foi reformada aqui da Cidade Alta e outras delegacias que vão receber também a reforma. É muito necessário, uma estrutura que já está ali muito tempo precisando de reforma, melhores equipamentos para os agentes, enfim. Então essa ideia e vai ser mais a longo prazo, né? Naquele prédio que já foi Detran, já foi Secretaria de Tributação, já foi escola e é do governo do estado. E a ideia é unir ali aquele prédio da esquina com a escola João Tiburcio, que também é estadual, né? Mas voltando para o camelódromo, né? A ideia é estender ele ali para frente do Banco do Brasil e 5º Cartório e vai até o muro da base naval. Você vai mexer aí com o pessoal que tem, né, aqueles trailers ali? Não vamos mexer, vamos melhorar a estrutura dele. Já existem ali trailers, né, instalados e também quiosques, vamos dizer assim, comércios que trabalham com alimentos, né? Almoço, churrasquinho, bebida. Né, também. Aí a gente vai perder umas vagas de estacionamento. Só que a gente tem que pensar em uma coisa. Em tudo que a gente for pensar em modificação no bairro do Alecrim, alguém vai ter que sofrer alguma ação.
os permissionários do camelódromo vão ter que ter essa mudança, né, de local de trabalho durante o período da reforma do camelódromo, porque a maior problemática da reforma do camelódromo, ela não aconteceu ainda, porque não tem para onde se deslocar os permissionários. Então essa ideia de estender... Durante a obra. Até tem locais, mas aí muito distantes de onde eles estão hoje. Então acabaria com o comércio do Alecrim, acabaria com a clientela dos permissionários do camelódromo, e assim não é a ideia melhor. Então essa ideia que a gente está desenvolvendo, e eu espero que dê certo, porque eu acho que é a mais viável e a mais curto prazo que possa ser possível, é como eu disse a você. Então a gente já vai organizar melhor quem está ali naquele canteiro. Vai se perder umas vagas de estacionamento, mas a gente está pensando no benefício maior para a população, para os próprios permissionários que vão ter um espaço que eles requerem, Edivan. Você já vai mexer numa situação que é um prego no sapato, no sapato todo mundo. O estacionamento já é um problema. Aí você vai tirar aí mais vagas, né? Mas a gente está pensando numa contribuição maior para o todo, certo? A gente vai pensar em outras situações que o estacionamento ele possa ser realocado para outro local, mas aí a gente vai abrir um espaço maior para pessoas que estão nas calçadas hoje irem para esse local quando terminar a reforma do camelódromo. Vai ter um espaço de convivência, de conveniência para os permissionários, onde eles possam almoçar, esquentar o almoço, descansar, escovar o dente. É uma exigência deles também. Então aquelas barracas que ficam ali na rua, né? E é na calçada, na verdade, no canteiro, né? Você está falando das calçadas, no caso. Tanto na continuidade da 9, né? Na 9, na 2. Na 9 a gente não pensa em mexer por enquanto. Eu disse a gente porque estamos trabalhando em conjunto. Porque ajeitava o trânsito e podia servir de estacionamento. Mas eu acho que não tem espaço no momento, Edivan. Então, o pensamento, o raciocínio qual é? Qual o foco agora? A reforma do camelódromo. Porque ali é um acidente anunciado. Todo dia a gente pensa que pode acontecer um acidente ali. Então, qual é a prioridade? A reforma do camelódromo. Qual é a possibilidade mais próxima de acontecer? Reforma do camelódromo, entendeu? Então, a vontade do secretário de apoio do prefeito já existe, né? Segundo ele, também já tem algo já direcionado para recurso também. E essa ideia está sendo, digamos assim, comprada por todos. Porque eles têm a vontade também de ir para 10, mas a 10 não consegue mais receber mais ninguém. Ela já está muito apertada, muito sufocada. Então a gente vem conversando com eles, vamos direcionar para esse local, porque é o local mais tranquilo, é próximo de onde vocês estão hoje, né? Não vão ser deslocados todos de uma vez, vão ser pelo menos 50% ou um volume menor. Não faz curva. E há outras coisas que a gente discutiu, Edivan e Menca, na audiência, foi a questão da possibilidade da Guarda Municipal ampliar pelo menos seu patrulhamento nos equipamentos públicos, camelódromo, feira do Alecrim, feira livre do Alecrim, Mercado do Fogo e a própria Praça Gentil Ferreira, né? Mercado do Fogo é o da 4 que você chama? A antiga Feira do Fogo. Ele fica ali na esquina, aqueles quiosquezinhos de carne, de chaveiros que fica na esquina da 1 com a 9. Sim. Né? Que ele já até pegou fogo, isso. Ele tem esse nome porque ele teve um incêndio lá. Porque tem aquele da 4 também, né? Tem um... Lá em cima, Mercado da 4 não, hoje... Não é da 4 não, não é 4 com a 6 não. Sim. Mais pra frente. Tem o Mercado da 6. Da 6 com a 4. E lá na frente não tem um outro equipamento? São dois mercados na Avenida 4. Isso. Um que é o Mercado da 4 mesmo. E o outro fica mais lá em cima. Aí é o Mercado da 6. Que é na esquina da 6 com a 4 e o Mercado da 4 ele fica só na 4. Só na 4, Isso. Exatamente. E aquele ali? Aquele ali a gente não tem nenhuma ideia, nem sabe o que é que vai acontecer daqui pra frente. O Corpo de Bombeiro também já tentou interditar e a Prefeitura interveio para não interditar, porque ali tem gente morando, tem muita coisa acontecendo ali, tem pessoas que têm seus comércios também, enfim. Então ali a gente não pensou nisso agora, porque eu acho que a prioridade seria o camelódromo, né? Porque é o que está ao alcance, ao controle da gente fazer alguma coisa, e temos a vontade da Prefeitura, a disponibilidade de fazer a coisa acontecer. Recurso, né, que é o mais difícil, isso. Que o prefeito anunciou. Exatamente. E também os permissionários trabalhando em conjunto conosco, né, os camelôs ambulantes. Né? Agora, Matheus, quantas pessoas ali atinge? Você está falando muito do camelódromo em si, né? Quantas pessoas vocês vão ter que deslocar ali, pelo menos por enquanto? Olha, é um dado que foi passado pelo presidente dos permissionários do camelódromo, foi Alberto, chamado conhecido mais como Beto. Ali tem em torno de 425 bancas ali dentro, né? Eu acredito que Irapuã vai ter que organizar de uma forma que esse local novo vai saber quantas bancas vão poder comportar. Sim. Digamos que seja aí entre 50% ou menos que isso, né? E ele vai ter que organizar esse deslocamento para poder começar a efetuar a obra, a executar a obra no camelódromo em si.
Eu não tenho uma ideia, porque a gente não sabe onde esse espaço novo, quantos boxes, quantas pessoas esse espaço novo vai comportar. Então vai partir daí também, né? Porque lá já tem alguns comércios, então a gente vai ter que comportar esses que já existem, né? E alocar algumas pessoas do camelódromo que vai ser reformado aí, provavelmente. Estacionamento, como é que vocês estão aí pensando? Porque nunca dá certo ali a política de estacionamento, cria uma ideia e não vinga, não vigora, e é realmente um problema. O dono da loja é o primeiro que esculhamba o negócio, ocupa a vaga do estacionamento. Carro, né? Os colaboradores também, os próprios camelôs em ambulância também vão trabalhar de carro de moto. Não dá para o consumidor, né? Bom, enquanto enquanto os projetos ou a licitação do rotativo da Zona Azul não sai da justiça, ou não tem digamos assim, ou cancela ele. É a justiçazinha lenta, porque faz tempo, viu? E vem um novo projeto, a gente está pensando em trabalhar com campanhas junto com quem trabalha no Alecrim. Por exemplo, foi sugerido, eu falei na audiência, e a gente ainda não conversou sobre isso, mas vamos marcar em momentos com as pessoas do Alecrim para conversar sobre isso, e com a própria STTU para participar também, da gente elaborar um tipo de campanha, por exemplo, a Divan Menca. Pegar um dia da semana ou dois e combinar com quem trabalha no Alecrim. Seguinte, vamos ver aqui o melhor dia, ou os melhores dias a gente organizar de não ir trabalhar de moto ou de carro. Não tem um dia nacional do sem carro? Pronto. Botou Alecrim sem carro. E a gente vai pegar aí 1 ou 2 dias da semana. Um sábado, por exemplo. Pronto, que é um dia muito tumultuado. Hoje a gente não vai trabalhar nem de carro nem de moto. A gente vai se virar, vai de Uber, vai de aplicativo, vai de ônibus, o que for, de carona com um amigo, com a família, alguém que vai passar no Alecrim. E essa vaga a gente vai ser destinada para o cliente. Porque se não tiver cliente, a gente não vende. Quando o vendedor começar a ganhar mais comissão, porque pode aumentar o número da venda. Quando o dono da loja perceber que está aumentando o número da venda, meu amigo, ele vem a pé, vem de ré. Isso aí é uma cultura que a gente tem que mudar aos poucos, mas é uma ideia que a gente vai começar a desenvolver, vamos ver se dá certo também. Eu já estou falando aqui porque a gente vai tentando conscientizar as pessoas que é algo que a gente precisa fazer. Se você chegar de 6h30, 7 horas da manhã no Alecrim, quase todas as vagas já estão ocupadas. Por quê? Porque quem está chegando para abrir sua loja, os colaboradores que muitas vezes abrem também. Então essa é uma problemática que não é só um problema que a gente tem que entregar e passar na mão da prefeitura. Eu acho que a gente tem que fazer se pertencer isso também, que seja alguma responsabilidade nossa. Então, com isso a gente vai fazer com que isso mude mais rápido e a gente encontre uma solução mais rápida também. Mas, claro, temos que passar também e cobrar a responsabilidade da prefeitura nesse caso e qualquer outros órgãos que possam se envolver, seja do governo ou qualquer outro, que a gente possa cobrar e fazer com que trabalhe em conjunto conosco. A gente não quer só dar a pancada ou fazer cobrança e não trabalhar em conjunto. A gente quer que a gente possa participar das ideias e fazer com que as coisas aconteçam no bairro do Alecrim para melhorar ainda mais do que já existe. O prédio lá do antigo Detran, qual é a ideia? A ideia é uma ideia de é justamente o que você falou. Um estacionamento vertical, no Alecrim não tem nenhum... A gente pensou mais em construir um shopping popular e que lá funcionasse uma central do empreendedor, por exemplo. Sim. Tivesse lá dentro secretarias do governo, se eles quiserem botar, o próprio Sebrae, né? Mas o pessoal do Camelódromo não iria para lá, seria um outro projeto. Aí já seria um outro local para deslocar algumas pessoas novas que quisessem ir trabalhar no Alecrim, né? Porque esse local seria aberto para locação de alguma forma, em pequenos valores, claro, para ser acessível, né? E também algumas pessoas que estão ali nas calçadas, em pontos críticos, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, ali na Avenida 10, vou dar 2 exemplos, na verdade. Um muito interessante que aconteceu, que os próprios camelôs fizeram na calçada, e um outro negativo. Em um lado da Avenida 2, ali na lateral do camelódromo, onde tem as sapatarias, é muito apertado para você passar. 2 pessoas não passam com as sacolas. Um cadeirante não consegue se movimentar na calçada. Já do outro lado, próximo da loja Emanuele, entre a Emanuele e a esquina, os próprios camelôs se organizaram a Divan Menca. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar aqui o espaço da calçada, que está muito ruim para a gente se movimentar e os clientes. Então a calçada hoje não está ocupada por nenhum tipo de mercadoria. E nenhum tipo de estrutura de ferro ou qualquer coisa, de plástico, um banco, qualquer coisa. Eles não sentam, então eles mesmos se organizaram, perceberam que poderia ter mais conforto para eles e para os clientes, e isso a gente tem que elogiar e perceber, divulgar, né? E compartilhar. E foi o que eu combinei com eles. Antes da audiência eu fui lá conversar com algumas pessoas, com o Robinho, que é um dos conhecidos lá também, com o Biscoito, com o Jane.
E eles fizeram isso por conta própria e foi uma medida que trouxe benefício, né? Em conjunto com a 2 vagas que foram abertas e instaladas para embarque e desembarque de carro de aplicativo, eles mesmos estão comentando, rapaz, esse trecho aqui está muito melhor da gente ver, o cliente consegue entrar nas lojas, a gente consegue passar de uma calçada para outra para o asfalto, que eles têm dificuldade quanto a isso, a gente também, e os clientes também reclamam, porque muitas vezes tem muita moto estacionada ou carro estacionado com pouco espaço de passagem e você não consegue entrar em uma loja quando você quer entrar. Você tem que dar a volta e muitas vezes tem um concorrente já onde você vai entrar ou o cliente desiste, não vou mais, vou em outro canto. O que hoje tudo a gente quer é comodidade, né? Coisa rápida, coisa perto. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, a experiência do cliente, tudo que o cliente vivencia no Alecrim. E a gente tem que estar ligado em muitos pontos. A gente está tentando fazer isso o máximo possível com a diretoria da EBA, com os parceiros também que trabalham junto conosco, a Divan, FEComércio, CDL, o Sebrae. Muitas secretarias da prefeitura também, a gente depende disso. E as próprias pessoas do Alecrim, sejam moradores, até o pessoal do Alecrim Futebol Clube trabalha em conjunto conosco para divulgar mais o bairro, né? Mandar um abraço para todos os torcedores aí, toda a diretoria do clube. O Conselho Comunitário que está em período de eleição agora também, né? Está em transição, trabalha em conjunto conosco também. E outras instituições como Instituto Padre Miguelinho, Instituto do FEComércio, né? Exato. Que é lá. Marcelo Queiroz, né? O nosso amigo. E diga uma coisa feitosa, parte festiva. Parte festiva. Que é que vai Estamos ter pensando aí agora São João. Amanhã vamos ter uma conversa já inicial. Vai ser um aniversário fora de época? Rapaz, não. Aniversário é 23 de outubro, né? Vamos falar do São João mesmo. É porque o Alecrim, ele completou 111 anos ano passado. Ele vai completar agora 112 anos em outubro. Sim. Dia 23 de outubro. Então a gente sempre celebra e comemora esse aniversário com essas instituições e pessoas que eu falei aqui para você, né? Desde 2011, através de um projeto de extensão. Pensei que já estava em plena festa Não, aniversário não. É o ano todo, né? Fecha o ano todo no Alecrim. É porque, Edivan, são demandas antigas, como você falou, de 20, 30 anos que a gente vem cobrando. Eu digo a gente, a EBA, o Alecrim, camelô ambulante, morador e muita gente que passa por lá. E algumas coisas a gente não vê acontecendo. Então, qual foi a ideia dessa audiência? Reunir pessoas que podem nos ajudar, que têm a vontade de nos ajudar, e pessoas também que, às vezes, chamar a atenção de pessoas também, às vezes, que estão atrapalhando que esse processo aconteça. Dizer o seguinte, se a gente não pensar em melhorar o Alecrim agora, o Alecrim vai se tornar o que está acontecendo na Ribeira. O que aconteceu na Ribeira. A transição do comércio para lá, para a Cidade Alta e para o Alecrim. Então, morre o comércio lá. Né? Se for tirar camelô ambulante, morre o Alecrim. Então a gente está chamando a atenção de todo mundo agora nesse momento, porque se a gente não se unir e não fizer as modificações que tem que ser feitas, pelo menos a curto prazo, ou pelo menos um encaminhamento que a gente tenha certeza que vai acontecer agora, amanhã, ou depois, ou daqui a um mês, está fadado o Alecrim acabar. E a gente não quer isso. Né? Nós temos ali mais de 30 mil pessoas dependentes daquilo ali, famílias. A gente tem que falar dessa forma porque realmente é a realidade. Não é apelo aqui de palavras, não. É porque é a verdade, né? Enfim, é isso. E é isso que a gente até tá tradicionais, né? Exato. Empresas âncoras, empresas que existem só no Alecrim e se espalharam pela cidade. Só existindo no Alecrim e se espalharam pela cidade. Eu vou dar um exemplo aqui que tem 72 anos, 71 anos. A Casa Sarmento, do nosso amigo Derneval. Saudoso Derneval, que foi um presidente que foi muito aguerrido pela associação. Danilo sai, Derneval Júnior, que hoje está tomando conta das lojas junto com os irmãos, junto com a família. Vamos pro chapeuzinho lá. E é isso que a gente vem tentando fazer. Fala do São João. São João a gente está passando a fazer ali tradicionalmente na Avenida 10, né, em conjunto com os camelôs e ambulâncias também que participaram da edição passada. Vamos formar a partir de amanhã uma comissão aí com os lojistas que sempre colaboram. E a partir das informações que a gente tiver, a gente pode vir divulgar aqui, se vocês abrirem um espaço aí. Sim, na hora. A gente pode até passar para vocês também, para vocês estarem junto conosco, né, pensar em propostas aí, trabalhar juntos. E provavelmente vai ser em junho, né? Normalmente a gente faz em junho. E quando tiver informações mais acertadas,
A partir de amanhã a gente já vai Gente, ter alguma coisa. Não falta, né? Só pois os camelô dá umas 10 Estamos prensando ali, viu, Adivan? Não sei se você conhece, Menca, tem um pau de sebo ali na Avenida 2, em frente à Barra São Paulo. Não é o Osh que faz? O Osh, nosso amigo vai estar na reunião também amanhã. E a gente já está dentro da programação. Exatamente. Vamos ver se ele aumenta a premiação, né? Então o pensamento é esse. Se for 100 conto, até eu vou tentar subir, viu? Só quero ver. E fora isso, talvez o pessoal a própria população também ali do Alecrim, que tem em torno de 28 mil pessoas, tem o apoio de alguns dos vereadores para fazer o evento também para a comunidade, né? A gente fez em conjunto para que todo mundo tivesse acesso, mas aí pode ter mais de um evento pontual, mas pelo menos é esse que a gente está organizando agora ali na Avenida 10, que normalmente a gente faz. Mas qualquer outra novidade a gente vai trazer aqui para vocês. Maravilha. E a gente agradece o espaço para poder divulgar. Sem dúvida. Matheus, a gente te agradece demais trazendo aí essas informações sobre o Alecrim. O Alecrim tão maravilhoso, que é um bairro que a gente gosta tanto, né? E que a gente quer ver as melhorias acontecendo ali, para que as coisas melhorem tanto para quem trabalha, para quem frequenta, né? Para quem depende ali do Alecrim. Matheus, muito obrigada mais uma vez, viu? Estamos aí de portas abertas, traga as novidades, principalmente quando essa reforma aí, né, do camelódromo começar, a gente quer saber, viu? Agradeço o espaço mais uma vez, a Adivan e Menca e toda a equipe aí, Zezinho também. Agradecer a recepção aí da porta até aqui, nosso amigo Fernando Fernandes veio conversando com a gente também, Pedro, todo mundo, a gente adora aqui o pessoal, agradece demais toda a atenção e carinho da Tribuna, Jovem Pan News, e o Alecrim está aberto as portas para vocês sempre que quiserem instalar, e para os clientes também, vamos comprar no Alecrim, vamos fazer a coisa acontecer. É isso mesmo. Valeu. 11 horas e 31 minutos, a gente vai para o nosso intervalo comercial, agradecendo aqui a presença do Matheus Feitosa, presidente da Associação